E aí, galera, tudo bom? Como é que foi a semana aí? Espero que tenha sido produtiva, tenha sido boa. Então vamos lá. Começando aqui na segunda-feira, tá? O dólar ele abriu numa baixa aqui, né? Gapzinho de baixa. Aí ele quis dar uma retornada ali para cima, mas já acabou voltando, tá bom? Aqui ele até armou um pivôzinho, tá bom? Que caberia até uma venda, ia ficar é, talvez um pouco adiantada essa venda, muito no meio aqui, né? Se ele só tivesse caído, tivesse voltando, tivesse só subindo e tivesse voltando, mas como ele já caiu um monte, já subiu um monte, essa venda aqui ela poderia ter sido feita, mas ela teria sido meio esquisita, tá bom? Até a média de 9 aqui, ela chegou a ficar verdinha um pouquinho aqui, então não sei se seria uma venda muito confortável. Talvez ou depois dessa mínima ou para o rompimento aqui depois, né? Então acho que o trade do dia, pelo menos o primeiro, a gente poderia ter pego aqui, né? Ó, um pivôzinho pré-rompimento dessa mínima, então a gente venderia aqui nos 98,50 e dá uma olhada que lindeza, cravou o alvo do Fibo aqui do espelhamento, né? Aqui eu peguei e montei esse espelhamento com a projeção aqui, tá? E aí ele veio exatamente aqui, ó. Então a gente teria entrado no 98,50 e teria saído aqui no 69 ou no 70, né? Vamos deixar 70, 70 e meio aqui, tá bom? Então já começaria a semana de boa aqui com 28 pontos. Beleza? Isso já de cara na segunda. Beleza? Daria para pegar uma volta aqui tranquilo, né? Ó, a hora que ele começou a voltar, a média virou, dava para buscar essa volta aqui. Não chegou na média de 200, mas já dava para fazer parcial aqui também. Segunda-feira foi um dia, acho que espetacular. Aí, né? Bom, vamos ver a terça-feira. Terça-feira ele abriu praticamente no fechamento do dia anterior, também deu essa pancada para cima e aí quis começar a voltar, mas aqui não tinha nem entrada na subida, nem entrada nesse retorno aqui, não dava para pegar muita coisa aqui, né? Pelo menos não que não fosse, não tenha sido muito agressivo. Aqui ele fez um pullback, mas não foi um pullback muito claro. Repara que aqui, ó, esse candle 9 ele tem uma sombra para baixo do candle 8, então quando a gente fala de pullback, a gente tem que ter, né, se o pullback é para cima aqui, a gente tem que ter mínimas e máximas superiores, então nenhum desses candles teve aqui, até pelo horário, perto das 10 horas, né, esse candle 12 aqui, ó, 9,55, né, dólar já foi, já voltou, não seria um horário que compensaria muito entrar aqui, tá bom? Uma entradinha aqui, talvez seria de novo num pivôzinho aqui, ó, pré-rompimento da mínima. Vamos tirar só isso aqui para a gente não colocar aqui. Ele veio até aqui, fez um pré-rompimento, teria dado um calorzinho aqui. Eu estou operando muito, muito, muito com stop de cutucada na média de 20, tá bom? Então aqui ele não teria pego, né? Pelo menos dessa vez aqui. Mas aí você entrou, ele veio, ficou devagarzinho. Voltou, deu uma pancada aqui para cima. Traz o stop para cá, né? A hora que ele volta muito aqui, mas fica nessa lenga-lenga aqui, ó. E aí a média de 9, tá vendo? Ó, já tinha virado para cima, voltou. Virou para cima de novo, mas ele não pegou a 20. Virou para cima de novo, aqui ele fechou bem no nosso ponto de entrada, né? Então aqui eu acho que eu teria colocado um 0 a 0 aqui já, né? Depois ele continuou caindo, aí sim dava para ter mais uma entradinha. Aqui a gente poderia fazer uma entrada, né? Não foi lá dos pullbacks dos melhores aqui ainda, né? Esse pullback aqui deixou sombra aqui, não está muito agradável, né? Que nem lá do começo do dia, apesar que ele foi
descendo um monte depois. Se ele desce e chega perto, aqui ele estava muito perto dessas retrações de Fibo, né? Tá vendo? Essa chamada faixa de gás aqui, né? Às vezes de muita pancadaria, então não compensaria muito aqui. Até se a gente traçasse aqui, ó, né? Da onde ele veio para cá, veio aqui, tá vendo? Ó, chegou de novo exatamente numa projeção, então às vezes é difícil a gente querer entrar aqui, né? Muito perto, apesar que tinha um pouquinho mais do que 10 pontos aqui, mas já estava muito lateralizado, deixou uma sombra aqui, então não entraria muito aqui não, né? Faria uma entrada depois nessa volta, aqui estava marcado só um outro esqueminha, que depois a gente pode conversar, né? Eu estou fazendo uns estudos com os setups da média 9 e o exponencial do Larry Williams, tá bom? Indico os vídeos do Palex para falar sobre isso, que são muito bons, tá? Aqui seria uma entrada um pouquinho mais difícil, uma entrada muito agressiva por um setup 9.1. Como o nosso canal não é de parte técnica, é mais da parte emocional, né? Então teria outras entradas que eu fiz aqui por esses setups, mas por enquanto não estou ainda tão confortável para passar, preciso estudar mais, preciso fazer uns backtests, ver se vale a pena, tá bom? Mas aqui teria uma entrada por esse setup, mas não muito pelo nosso setup um pouquinho mais conservador, né? Um pouquinho mais tranquilo aqui, ó, tá vendo? Ele foi subindo, 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 um mini pullback aqui, né? Depois da média de 200, mas para essa correção, né? Uma entrada aqui depois em outra, bem na cara aqui, ó, de novo na retração do Fibo aqui, né? Até você ver que não teria dado certo mesmo. Uma subidona dessa aqui não compensaria. Então, se a gente for ver mesmo fazendo de uma maneira bem segura, bem conservadora, não teria nada muito melhor aí na terça-feira, tá bom? Beleza? Mas cravou aquele alvo na segunda-feira que já estaria ótimo, né? Vamos lembrar ali, ó, que a gente já fez 28 dos 30 pontos que são a meta da semana, tá bom? Quarta-feira, acho que foi o pior dia, talvez, em termos de entrada. Notícia dos Estados Unidos, Nancy Pelosi falando, depois o povo desfalando, aí dá essa pancada para cima, dá essa pancadona para baixo aqui. Ficaria um tanto mais difícil de entrar, né? Repara a média de 9 subindo, descendo aqui, a média de 20, né? Quando o preço não respeita a média de 20, significa que o mercado, ninguém sabe muito para onde que vai, né? Então não seria um dia nada aconselhável aqui para a gente operar. Até queria aproveitar e agradecer muito uma galera que eu tenho estudado, aí eu pedi, consegui autorização deles para poder mencioná-los, tá bom? Por isso que eu não falo sobre análise técnica, e muitas das coisas do que eu sei hoje, do que eu estudo, é de uma galera da turma do Ogro, tá bom? O Ogro de Wall Street, que tá tudo em ogroflix.com, bom? Então recomendo fortemente, galera que quer ver alguma coisa sobre análise técnica. O meu papel aqui não é falar sobre análise técnica, o meu papel é mostrar que a gente pode fazer um trade por dia, bater aquela meta dos 30 pontos por semana e ir fazendo um crescimento gradual do nosso capital e, consequentemente, do número de contratos que a gente opera, tá bom? Aqui, repara, deu uma pancada para cima, ele voltou. Aqui quase, né? Demorou demais aqui, ó, mas poderia configurar talvez uma voltinha em V aqui, e a hora que ele fez de novo aqui, ó, que a média de 20 estava para cima, a média de 9 virou para cima, aqui já. Então a gente até poderia fazer uma entrada rompendo aqui, tá bom? Com um alvo nessa máxima aqui, tá bom? Só que nessa máxima, repara que ele não chegou, e a gente vai ficar esperando também uma máxima dessa hora que dá uma pancada dessa para cima? Geralmente não,
né? E aí, como outras vezes a gente também já traçou os fibos, o que a gente faz? Se eu tenho uma sombra isolada lá para cima, a gente pode isolar, porque repara que não tinha muita coisa aqui, tinha só essa mais para cima aqui, né? Então, se a gente desprezar a maior sombra aqui, ó, e a gente pegar a segunda maior, aí bateu, né? E aí a gente deixa mais um pontinho para baixo ainda. Então entraria aqui, ó, já que aqui o topo está no 6, entraria no 6,5, um para baixo, sairia no 24, né? Então, de 6 para 24 são 18, então aqui a gente faria 17 pontos e meio, certo? E aí, meta batida da semana, né? Já tinha 28, não era isso? Então, aqui já estaríamos com 45 pontos e meio na semana. 150% da meta batida. Ok? Na quinta-feira, botei um retangulão monstro nessa retração aqui, até porque ele estava aqui, né, brigando nessas regiões de Fibo, tá bom? Hoje elas já não estão tão assim, porque aí no dia, né, na quinta-feira que eu estava trabalhando, ele estava no Fibo de quarta, mas aqui também estava toda uma pancadaria, isso aqui estava exatamente entre os Fibos. Olha o bicho entrando aqui em casa, tudo ao vivo, tá? Então aqui não era uma região de ficar muito operando, tá bom? E aí a entrada do dia para a gente, deixei marcada aqui porque parecia que combinou ontem, né, essa aqui, e de hoje foi praticamente o mesmo esquema, tá? Começou a dar uma subidinha aqui, a gente pegaria, né, esse topinho aqui, rompeu esse topinho no 87, então entraria no 87,5, e aí a gente poderia projetar a máxima, olha só onde pegou aqui exatamente, ó, na outra retração de Fibo, ou se quisesse, num topo anterior, ou ainda na média de 200, tá bom? Quando o preço ele está numa tendência e ele volta, né, se ele cai muito e ele está voltando, a gente pode deixar como um alvo a de 200. Agora, essa semana inteira, se a gente for ver aqui, ó, como ele não está respeitando, né, vai para cima, vai para baixo, então a gente poderia pegar o caixote aqui, ó, tá vendo que ele voltou para cá, ele voltou para essa linha aqui, né? Então a gente poderia colocar um alvo mais agressivo aqui, até porque se a semana de repente já está ganha e a gente pegou aqui, ó, esse pivôzinho, né? Ou a gente deixa no 0 a 0 e aí é a oportunidade que a gente tem de estar mais tranquilo, né? Já que não vai perder mais mesmo. Você já está mais tranquilo, você pode esperar por alvos maiores, já que o nosso lance é treinar o emocional, né? Então, ó, traçando a projeção a partir daqui, olha lá, você teria um alvo de 100% aqui, então poderia ser feita uma parcial, né? Logo depois da média de 200, repara que foi bem num ponto aqui que ele veio fazer uma retraçãozinha aqui, e aí pode pôr um alvo aqui, o outro alvo no Fibo, enfim, aonde você quiser, tá bom? Como a gente tem também a possibilidade de traçar de acordo com o risco, né? Ou seja, se a gente fosse espelhar isso aqui, ó, aqui já daria 261% do nosso risco, tá vendo? Na verdade, perdão, 161% do nosso risco, né? Aqui fazendo, ó, então o 1 para 1 estaria aqui já, né? Então 1 para 1 você poderia fazer uma parcial aqui e depois na média de 200. Vamos supor que a gente mantenha o nosso trade system, mais ou menos o que a gente apresenta aqui mesmo, se fosse para pegar ali na média de 200, então sairia no 97,5, aqui a gente teria comprado no 87,5, então minimamente 10 pontinhos aqui na quinta-feira, que para um dia que estava ruim, 10 pontinhos tá maravilha, né? Só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que aí já fica mais fácil, que já tem a semana também. Então aqui 10 pontinhos. Papai tá gravando o vídeo, filho.
E aí então, durante a semana, 55 pontos e meio, ou seja, já estamos batendo o dobro da semana aí, né? E hoje também, sexta, aqui a gente teria de novo um pivôzinho. Tirei aqui. Desse pivô, o que daria para a gente fazer aqui? Isso aqui não está alterado ainda, tá? Preciso alterar, colocar de hoje. Só Ctrl+C, Ctrl+V de ontem. Fez esse pivô. O pivô, de novo, está na média de 200. No normal, a gente não faria, né? Essa entrada aí. Na verdade, sexta-feira não é para a gente fazer nada, né? Mas fazendo uma análise aqui, já que a gente tem o trade do dia, tá? Então a gente poderia fazer isso aqui. Repara, mesmo esquema, às vezes aquela sombrinha, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se a gente tivesse tirado um pouquinho, você vai falar assim, não, o movimento de alta começou nesse candle aqui, ó. Aí sim, olha que coisa mais bonitinha que chegou exatamente aqui. Se fosse para fazer uma parcial aqui então, tá? A gente poderia entrar aqui, ó, no 604, já que aqui esse topo está no 600 e 3,5, tá? E aí aqui essa máxima, né? Aonde chegou aqui, que passou pouco depois do dia aqui, né? Então, enfim. Mas para uma sexta-feira aqui, ó, do 604, a gente iria até aqui, que está no 23,5. São 20 pontos exatamente, aí aquele esqueminha, né? Deixa um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Entraria meio ponto para cima aqui, sairia talvez um pontinho para baixo desses 20. A gente ficaria com 18 pontos e meio para uma sexta-feira que tá lindo, tá bom? E aí então 55 com mais meio já ia dar os 56, 56 com 18, 74 pontos. Coisa linda, né, gente? Fala aí. Tá muito bom, né? Quer dizer, para um contrato operando de leve, indo sossegado, ainda quarta-feira a gente ficou só olhando ali, praticamente 250% da meta batida, R$ 740 para um contratinho, operações no geral bem curtas, então de novo, dá para fazer o trade do dia e ficar tranquilo, sem overtrading, né? Sem ficar revoltado com stops, tá bom? Beleza? Tá aí o nosso resumo da semana e aí a gente acerta então os fibos para a semana que vem, né? Colocando aqui então na semana, só esqueci de colocar isso aqui para não aparecer no diário. Então aqui, ó, a gente teria esse fibo da semana, repara que já é de 2 semanas atrás, porque na semana passada ele ficou trabalhando aqui dentro e muito simétrico, né? E essa semana ficou mais dentro aqui ainda, e eu acho que na semana que vem vai ser pior ainda, porque quanto mais próximo vai chegando das eleições dos Estados Unidos, mais incerteza o mercado vai tendo, e eu acho que vai ser muito, muito parado semana que vem, a não ser que as pesquisas comecem a revelar ali, né, quem realmente vai despontar na campanha. Tá bom? E aí, no diário, a gente vai colocar, né? Daria para ficar trabalhando, a gente ficou um tempo trabalhando nesse daqui, ó, tá bom? Mas aí, mudando a semana, a gente coloca esse fibo aqui, e aí a gente trabalha com ele a partir da semana que vem, tá bom? Lembrando então, dentro dessa região aqui, ó, né? Agora já que eu divulguei o pessoal lá do Ogroflix, Mário, o Zé, o André, que é o Ogro, né? O Fabrício, uma galera de ponta, topíssimos, tá bom? Recomendo veementemente que você os siga. Todo dia de manhã eles fazem o Morning Call pelo YouTube. Tem a sala deles, tem a sala só de operação de índice dólar, tem a sala do Mário, que é de day trade e swing trade em ações,
tá bom? Então, investir em conhecimento com esses caras como eu disse, é um senhor investimento, tá bom? Inclusive todo o sistema, né, tá novo aqui agora do jeito que eu coloquei, que é um sistema de cor deles, tá bom? Criado pelo André. E aí a gente vai trabalhar com isso aqui. Então, enfim, estava falando da faixa, né? A região entre as três linhas, as três retrações aqui de Fibo, o André chama de faixa de Gaza, quer dizer, é só pancadaria. Então, enquanto estiver aqui, não compensa muito a gente ficar operando, tá bom? Beleza? Então, forte abraço, boa semana, né? Bons trades aí, bom final de semana. Até mais.